Sou Renato Badaró, tenho 44 anos, sou jardinense de coração. Eu sou filho de Antônio Bresciani e de Renata Targas. Eu nasci em Dourados, porque a nossa família era de lá. Mas logo nascido, vim para cá, onde meu pai tinha propriedade rural desde 1969. Minha primeira infância foi sabor de mel. Minha irmã Amanda, meu irmão Hugo, todos me tratavam com muito carinho. Tinha uma tia que morava em casa, a tia Ivete, ela cuidava de mim como se fosse um bebê, uma criança, cuidava com muito carinho. Minha mãe, meu pai, muito amor. Eu fui criado no berço do amor. Toda a vida foi uma criança que se dispôs a sempre estar servindo, correndo. Quando ele fez 7 anos, eu perguntei para ele o que você quer de presente. Ele falou uma aliança, porque eu sou um homem honesto. Subia no muro, discursava. As bicicletas, a conta da bicicletaria era mensal. E ele corria para um lado, corria para o outro. Nunca foi nenhum dele, nem ele, nem os irmãos dele, foram assim, exclusivistas, queriam só para eles. Era para todo mundo, né? Então, ele era impossível, mas no bom sentido. Uma criança que ia bem na escola, gostava dos amigos e tudo que tinha em casa, ele perguntava para mim: mãe, eu posso dar? Hoje está aí, né? Um baita de um coração. E eu tenho muito orgulho deles 3. Eu tenho muita lembrança boa da minha primeira escola, onde eu estudei o prézinho escolar, jardim maternal, pré-escolar, primeira série. A minha primeira professora foi a professora Neide Vaz. Renato Badaró, meu filho, meu aluno, eu nunca esqueci de você. Eu te desejo tudo de bom, que Deus te abençoe, que te dê tudo que você merece. Muita saúde, muita paz e muito amor, tá? Que Deus te proteja e te ilumine. É que a tua ex-professora deseja de coração. Aí eu mudei para a primeira série, onde a professora de português hoje minha madrinha, Vitalina Recaldes, tem o maior amor, o maior carinho. Aquela escola eu me recordo como se fosse hoje. A Coronel Felício, que eu estudei. Muito, muito feliz, onde eu aprendi a ser justo e ser leal com as pessoas. Passada a minha primeira série, segunda série, estudando e já acompanhando meu pai. Eu sempre fui parceiro do meu pai, sempre acompanhei. A gente mexia com pecuária e à tarde eu estudava no período da manhã e à tarde, desde os 7 anos, eu ia com meu pai para a fazenda, ele comprava e vendia gado. Eu sempre junto com ele todos os dias. E assim foi que a gente foi trabalhando, foi crescendo, aprendi a dirigir com 9 anos de idade. Aquele tempo o trator podia dirigir mais cedo, né? Trabalhar mais cedo, então ali foi se aprimorando, foi nascendo de um pequeno jovem, foi se lapidando um grande homem. A minha convivência com o Antônio Renato, o Badaró, é uma convivência fraternal. Eu me sinto acolhido como se
um pai acolhesse um filho. Esse é o resumo da nossa convivência. As nossas lembranças de infância são as melhores possíveis, de um tempo em que se podia ser moleque, né? A gente vivia aqui numa grande turma, 10, 12 colegas, éramos todos primos e nos tratávamos como primos e tios e tias, coisa do interior, muito bacana, muito salutar, importante para a nossa convivência. A minha adolescência foi muito gostosa, foi muito saborosa, onde os amigos aqui, o Hudson, o Gustavo, o Rogério, os amigos, o Hugo, meu irmão, o Luiz, muita gente. A gente era conhecido. Aqui é uma cidade pequena, a gente chama pelo nome as pessoas. E eu tinha um Jeep vermelho que meu pai me deu, eu andava em toda a cidade, mesmo de menor, sem carteira, eu andava todas as cidades, o Jeep andava carregado de criança, de moleque, brincando. A vida era mais fácil, parecia ser mais fácil. Nós sempre fomos muito cúmplices, nós fomos muito ligados. Foi uma coisa muito intensa, mas a lembrança antiga de infância, a minha casinha de boneca e os carros dele estacionados carregando as bonecas. E meu irmão é uma pessoa muito querida, muito dada na cidade, né? E desde então, né, minha mãe lembrou, ele sempre gostou de política. 6, 7 anos de idade existia um político chamado Lodi Coelho, que andava de chapéu e aliança. E aí foi quando ele pediu à minha mãe aliança para ele ser um homem honesto. Por quê? Porque ele tinha uma referência política. Lodi Coelho, que na época foi governador, teve bastante participação na política do nosso estado, e ali a gente percebia que o meu irmão tinha um tino, ele sempre gostou, ele sempre via que a política é algo que faz a diferença na vida do ser humano. Meu irmão é uma pessoa muito humana e eu avalio hoje, na época em que nós vivemos, depois de tudo que a gente teve de pandemia, a gente precisa ter pessoas de mais coração, de pessoas que pensam em pessoas para fazer uma diferença, mudar um pouco o rumo da política brasileira. Então eu avalio que o meu irmão está no lugar certo. É uma pessoa que sonha, que busca os ideais de vida e ele avalia a cada momento, um dia após o outro, para uma conquista após a outra. Renato é gente boa, um homem de bem, um homem de família, um homem que sempre está ajudando a família dele, está sempre preocupado com o irmão, com o pai dele, com a mãe, com a esposa, com a sobrinha, que é minha filha. Ele é um bom pai, amigo mesmo. Eu e a Alcione temos uma história relevante na vida. Eu não só casei com a Alcione, e sim casei com toda a família dela. E ela não só casou com o Renato Badaró, e com toda a minha família. A gente, quando meu saudoso pai era vivo, e o saudoso pai dela era vivo, só os de casa a gente reunia, dava 50, 60 pessoas. E a Alcione tem um detalhe muito importante. Ela abraçou meu filho como se dela fosse. Ela abraçou o meu neto como se dela fosse. Então, hoje, eu e ela somos avós do José Antônio, filho do Caíme e da Sabrina. Coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, coisa que eu prezo, é a família. E a Alcione sempre foi meu esteio. Sempre do lado de um grande homem, uma grande mulher. Guerreira, justa, afirmativa, porém rígida comigo. Ela é uma mulher exemplar. Sigo os meus passos e peço para ela se está certo ou não. Por isso eu
agradeço você por ter entrado na minha vida. Para mim, é um presente de Deus tudo isso que acontece com a gente. Renato, eu gostaria de dizer para você que eu sou sua companheira, eu sempre fui, e eu quero dizer para você que você tem meu total apoio nessa nova caminhada que você está traçando, que nós vamos traçar todos juntos. Eu, você e toda a nossa família. Nós somos Renato. Eu tive um berço católico. Eu sou católico, apostólico, romano. Fiz catequese, fiz primeira Eucaristia, fiz crisma, me casei na Igreja Católica. Sou ministro extraordinário da Igreja Católica. Hoje, porém, licenciado por causa que eu sou pré-candidato a prefeito. Não quero misturar igreja com política. E respeito todas as religiões. Em 1999, eu abri a minha primeira empresa, distribuidora de bebidas, Germânia Distribuidora de Bebida. Ela era localizada na Avenida Duque de Caxias. Em 2005, eu fui fazer faculdade em Campo Grande. Meu pai ficou em Jardim e foi acometido por uma doença crônica renal. Levei ele para Campo Grande, ele começou a fazer diálise, aonde eu tive que parar minha faculdade de Direito para cuidar do meu pai. E não consegui conciliar o trabalho com a doença. A minha empresa, ela veio em declínio. Passei por um gargalo financeiro. Todos os pequenos empresários sabem do que eu estou falando. A doença não foi só no meu pai, a doença partiu para o lado financeiro também. Aonde eu tive que protelar alguns pagamentos para pagar depois. Deixei a desejar. Mas na evolução da doença do meu pai, com o mesmo número de telefone, sem trocar de calçada, eu reergui a minha história. Eu levantei a minha história. Mudamos para uma loja maior. Fiz uma distribuidora maior, com ampliação da fábrica de gelo, na conveniência que já chamava Badaró. Eu entregava gelo de cargueira. Nas adversidades, nos grandes obstáculos que a gente vê as grandes vitórias. Um dos primeiros clientes que eu tive foi a Casa do Criador, a qual tivemos uma perca grande esses dias com o dono da Casa do Criador, seu Carlos Dias, em memória. Comprei a primeira moto com carretinha. Aquilo era um sonho realizado. Aquilo para mim foi um troféu. E a gente foi trabalhando, eu e meu pai, firme na labuta, de segunda a segunda, de primeiro do ano a primeiro do ano. Nós formamos uma grande loja, com a grande família que a gente tem, com uma família de amor, do meu casamento, com esse grande trabalho gerado por mim e pelo meu pai, a gente trouxe mais e mais pessoas a trabalhar com a gente. A gente desenvolveu a segunda loja, Badaró Conveniência, colocando o meu filho para administrar ela. E aí eu parti para o ramo do carro. Já fazem 10 anos que eu atuo no ramo de loja de veículos. Faço bons negócios. Numa auditoria que foi feita na minha empresa, 92% dos nossos clientes são satisfeitos. Mas com certeza eu vou conseguir melhorar.
A minha equipe é uma equipe de profissional. Nós todos os dias lapidamos para que possamos ser a melhor e maior empresa da região. Meu professor do rádio. Fazem 20 anos que eu faço rádio. A primeira emissora que eu fiz foi a Rádio Laguna, do Grupo Capital. E eu quero prestar uma homenagem aqui ao meu amigo Oswaldo Freitas e a Jaci Farias também, e ao grande amigo meu do rádio, Paulo Eduardo, meu professor do rádio. Me ensinou a fazer rádio. O pouco que eu sei, eu aprendi com ele. Fiquei 14 anos nessa emissora e agora eu estou na outra emissora do seu Ramão, a 98.1, a Cidade FM, aonde lá tornou-se a minha casa. A dona Eva, o seu Ramão, o qual eu respeito como pai, como mãe. Através do rádio, a gente se comunica com toda a cidade, com o público de A a Z. Então, o meu programa de rádio, ele tem o nome Me Chama Que Eu Vou. Para você que está na nossa sintonia, Grupo Zíngaro, vem pra cá, Morena! A gente toca no seu rádio. Para você, meu amigo, para você, minha amiga. Assim, eu já conhecia ele há já assim tempo de jovem, essas coisas, né? Daí ele casou e ficou morando aqui. E já um ano atrás, um dia ele apareceu, eu quero fazer um programa de rádio. Sim, de repente. Aí, né, que falei, que vai fazer essa história toda, né? Mas aí ele continuou, foi até no mês de março que começou. Passou abril, mas Deus coloca as coisas certas na vida da gente e são pequenos detalhes que fazem a diferença. E aí ele veio e foi ficando. Daí, como meu esposo fez uma cirurgia, né? Daí 2 meses, uma cirurgia muito grave, que foi tudo. E aí a gente veio para cá. E a gente não imaginava assim, a imensidão do companheiro que ele era. Porque ele foi assim, meu companheiro, do meu esposo, no momento de cirurgia, momento delicado. Ele vinha assim 4 vezes ao dia nos visitar, sabe? Então a gente tem por ele uma gratidão, porque a gente não conhecia esse lado. Porque às vezes a gente vê a pessoa, você não sabe, né? O tamanho do coração que a pessoa tem. E aí a gente adotou ele, que ele é, como eu falo pro meu esposo, ele é o filho que nós não tivemos. Porque ele, desse momento, ele passou todos os dias nos visitar. Ele vem todo dia de manhã tomar café com a gente. É um carinho, é uma alegria, que eu falo que ele é a alegria da casa. Porque ele chega sorrindo, ele é com a esposa dele, com a Alcione, uma pessoa maravilhosa também, que eu falo minha nora. E ele é da nossa família, sabe? Como diz Deus, falou assim, vocês têm tanto filho, mas vocês precisam de mais uns. Né? E foi que adotou essa família, esse casal para nós, e que hoje a gente é feliz por ter ele. E assim, eu queria que as pessoas olhassem mais um pouco, olhassem do lado bom que ele tem, sabe? Desse lado maravilhoso dele, da família dele, do companheirismo, porque além dele vir todos os dias ver nós, e ele liga todos os dias à tarde para saber como que nós estamos, se a gente está precisando de alguma coisa. Isso aí são coisas raras, né, nas pessoas que têm. Então a gente tem uma gratidão, eu tenho gratidão por ele como mãe, né? E tenho certeza que ele também tem gratidão por mim como filho do coração. E eu comecei a organizar um sistema onde as pessoas me chamavam e me chamam para que eu organizasse a limpeza no bairro, na rua, organizasse a limpeza nas casas, para trazer o bem-estar, para acabar com a dengue, para acabar com a leishmaniose. E nesse programa, Me Chama Que Eu Vou, fui desafiado. A população pediu que eu limpasse entre a rua Três Lagoas e a rua Guanabara. Tava um verdadeiro matagal. Tava uma escuridão, um verdadeiro matagal. E lá, com a minha equipe, eu fui deixando aquilo um brinco. Pedi para o setor competente da gestão
trocar a lâmpada do poste. E assim eles o fizeram. Esse programa Me Chama Que Eu Vou não é uma disputa política. Eu só quero ajudar a nossa comunidade. Eu preciso ajudar a minha cidade. Eu quero servir a quem mora aqui. A partir daí, a gente fez um círculo de limpeza nos prédios públicos para que se diminuísse nas creches a dengue. Foi um período de chuva, onde eu limpei a creche, o CIEI, Cida Jacob, aonde eu fiz limpeza em volta da escola, em volta do Hospital Marechal Rondon, em volta da escola Shakib Kadri, em volta dos postos de saúde, dos UPAs, do PSA, Posto de Atendimento de Saúde. E fui limpando, e foi propagando o Me Chama Que Eu Vou, com várias e várias ações. Você não quer ser candidato a prefeito? Falei, eu tenho que conversar com a minha família. Primeiro, conversei com a minha esposa, conversei com meu filho, conversei com meus funcionários, conversei com os amigos. E hoje eu sou pré-candidato a prefeito em Jardim, pelo Partido Novo. Eu quero fazer de Jardim uma verdadeira Jardim, aonde vai ser o jardim dos meus, dos seus, dos nossos sonhos. Vai ser a cidade mais limpa do Brasil. Os funcionários públicos, os servidores públicos, vão ser os servidores mais felizes, porque no plano vai ter o 14º. Eu sou um novo, eu quero fazer a diferença para a nossa cidade. Por isso, eu estou colocando meu nome à predisposição do partido, oficialmente hoje, para que na convenção, se for oficializado, nós estamos preparados para o pleito de 2024. Hoje, quero devolver para essa terra tudo o que ela fez de bom para mim, para minha família. Então, irmão, vá em frente, siga o seu coração e em busca dos seus sonhos. Você chega lá. Pensa que se Deus quiser, o que for melhor para ele, que aconteça. Ele seria um bom prefeito. Mas aquilo que eu te falei, ele não deixa nada a desejar de um bom administrador. A gente pede a Deus e a Nossa Senhora que o que for melhor, que aconteça. Filho, você sabe, né? Eu não jogo muito, mas estou na lateral. Te esperando, te aguardando, e para você ter muita paciência, muita calma. Assim, você dá o seu melhor. É isso que eu quero. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora te cubra de bênçãos. E vamos em frente. Agradeço a você que me assistiu até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus e a gente se encontra na caminhada e nas ruas aqui em Jardim.